Olá pessoal, chegando com o último de 30 em 30 desse ano, né? Esse quadro novo que surgiu aí recentemente. Hoje é o episódio 39. Foram 39 dias assim que eu busquei trazer reflexões que foram acontecendo, né? A ideia do quadro do de 30 em 30 é pegar 30 minutos do dia, conversar com a audiência sobre algum tema que aparece no meu trabalho, né? Nas mentorias que eu faço, nos programas de acelerações, nos treinamentos, né? Reforçando para quem está passando aqui agora que o meu trabalho, eu sou um acelerador de carreiras e negócios da área da beleza, voltado para a área da beleza, né? A Bex, a minha empresa, faz isso, desenvolve pessoas e negócios da área da beleza. E vão surgindo dúvidas no dia a dia, né? Os clientes me falam determinadas coisas e aqueles insights, normalmente, que é a dificuldade de um cliente, muitas vezes é a dificuldade de outro cliente meu e de muitas pessoas que seguem o meu trabalho. Então eu fico muito feliz de ter nascido esse quadro novo de 30 em 30. Foi uma sugestão, inclusive, de uma cliente que me falou: pô, por que tu não leva isso para outras pessoas? E esse de 30 em 30 ele se tornou especial. Então hoje é o 39º dia direto aqui que eu consolidei sobre isso, e hoje eu quero fechar o ano com um tema bacana. Ontem nós falamos sobre como analisar o que passou para poder fazer o que a gente vai fazer hoje, que é falar como construir boas metas. Então o de 30 em 30 de hoje ele vai falar sobre como construir boas metas, né? Poucas, claras e executáveis, porque muita gente acha que fazer meta é sentar, pegar um papel e ficar falando o que espera do ano. Isso não é construir meta, isso é só desejo, né? O próximo passo, construir boas metas para o próximo ciclo, ele não tem a ver com desejo, ele não é frase bonita, meta precisa virar ação. E o que eu quero propor aqui nesses 30 minutos de hoje é como é que a gente coloca isso de uma forma estruturada e avalia quais são as boas metas que nós vamos trabalhar para o ano de 2026. Desejo inspira, mas meta organiza o que você quer. Então esse é o caminho correto para a gente seguir aqui. Vamos pensar como escolher bem o que fazer, como fazer e por que fazer, né? Esse é o caminho correto da gente pensar aqui. Vamos começar falando sobre os principais erros, né? O maior erro das definições de metas, né? Muita gente erra na hora de definir meta porque acaba escorregando em pequenas coisas ali na hora de fazer essa construção. Primeiro erro na hora de construir meta, para você que vai trabalhar que nem doido até semana que vem, né? Eu estou gravando isso aqui no dia 19 de dezembro, sexta-feira. Então eu sei que tem mais 5, 6 dias aí de muita pauleira, né? Muita gente trabalha até o Natal, alguns vão até o Ano Novo, mas eu sei que essa época é época de muita correria. Depois vem aquele limbo, eu paro agora, vou dar uma parada nas festas. Deixa eu regular a temperatura aqui que tá quente, né? Hoje vai fazer 32 graus aqui em Porto Alegre. Para você que acha que Porto Alegre só faz frio, não, Porto Alegre faz muito calor também. Então eu tô dando uma regulada aqui no meu ar e tomando meu café, né? Espero que você esteja com seu cafezinho do outro lado aí também. Esse é o 20º café já da manhã, né? Porque eu acordo 5 horas da manhã para fazer todas as coisas. Esse aqui já tô no café a milhão. Vamos lá. Maior erro na definição de metas. Primeiro lugar, criar metas demais. Tem gente que bota uma lista de metas absurdas, gigantesca e se perde no meio delas, porque não é o excesso de metas que vai te ajudar a evoluir. O que vai te ajudar a evoluir são poucas metas, mas bem objetivas, né? Então, um dos fatores que mais atrapalha na hora de construir metas é criar metas demais. Vamos tirar isso daí. Muita meta atrapalha. Segundo ponto, metas vagas. Metas que eu nem sei realmente o que é, por onde começar, o que fazer. Meta muito vaga, ela é só um desejo meio perdido, assim, fica muito nebuloso. Terceiro ponto, metas irreais. Metas irreais são aquelas metas que tu tem uma definição meio absurda perto do cenário que tu tem. Então, por exemplo, eu não treino, eu não vou na academia. Agora, ano que vem, eu vou fazer academia 5 dias por semana. Cara, tu nunca treinou, velho. Como é que tu vai botar uma meta assim irreal que do nada, mesma coisa do digital. Eu nunca trabalhei em rede social, agora vou fazer 5 postagens por semana. Não faz assim. Isso é uma meta irreal, né? Tem que ser uma meta que realmente tu consiga fazer. Outra coisa que te atrapalha é metas copiadas de outros.
quando tu começa a construir metas em cima do que tu vê outras pessoas fazerem. Mas tu não sabe o cenário das outras pessoas, tu não sabe o que realmente... como é que aquela pessoa chegou naquela construção daquelas metas. Então, comparar tuas metas com metas de outras pessoas também é um problema muito grave. Meta sem prazo, porque meta sem prazo como é que eu vou medir, quando é que eu vou chegar nela e tal. Então isso também é um problema muito grave, atrapalha muito na construção de metas. Meta sem plano, tá? Meta é uma visão, só que para ela se tornar uma meta mesmo, eu tenho que ter um plano de como é que eu vou chegar nela. Senão ela vira só um desejo, né? Então eu tenho que ter uma meta com prazo, né? E esse prazo ele tem que estar alinhado com um plano de como é que eu vou chegar naquele resultado. E metas desconectadas da realidade. Fazer metas que não tem a ver com a tua realidade só porque a meta é bonita, porque a meta é legal, não vai resolver também. Não vai chegar no resultado. Então aqui eu listei os principais erros na hora de definir tuas metas. Então quando tu sentar ali, né, depois vai passar essa loucurada, tu vai sentar, pegar um papel ali e tal e vai dizer o que eu quero para 2026, por que muita gente erra? Cria metas demais, metas muito vagas, metas irreais, metas copiadas de outros, metas sem prazo para chegar nelas, metas sem plano de como chegar nelas, e metas desconectadas da tua realidade. Olha quanta coisa que atrapalha na hora de fazer essa construção das metas. E qual é o resultado quando tu segue esse caminho aqui, quando tu cai nesses erros? O resultado é frustração, abandono, acaba deixando a meta pelo caminho, sensação de fracasso, né? Porque eu tô vendo que eu não vou chegar naquelas metas, e muita culpa, né? A culpa ela vem para dar a cereja do bolo de tudo isso. Quando eu percebo que eu não estou chegando em lugar nenhum, eu acabo me culpando por aquilo dali. Meta mal feita não te puxa para frente, ela te empurra para a frustração, que é um buraco desesperador e não resolve nada. Beleza, então vamos começar a pensar como é que a gente constrói tudo isso. Eu já mostrei para vocês aqui o que não funciona, agora vamos ir para o lado do que funciona? Matei meu cafezinho aqui e agora vamos falar o quê? Poucas metas, mas boas, tá? Na prática, né? Vamos pensar o seguinte: um erro clássico é achar que mais metas é igual mais crescimento, né? E não é esse o objetivo. Então vamos pensar o seguinte: poucas metas, mais boa. Na prática, tá? Poucas metas, mais foco. Metas claras, mais ação. E metas bem escolhidas, mais resultado. Porque é isso que eu tenho que fazer. Eu escolho bem, né? Pego ali poucas metas bem claras, sabendo para onde é que eu quero ir, bem escolhidas, elas vão me dar muito mais resultados. Qual é a sugestão que eu quero dar para vocês aqui? Em primeiro lugar escolha uma meta principal. Né? Tua meta principal para aquele ano. Tu vai escolher uma área, e aí tu pode dividir em duas partes, tá? Tu vai dividir a vida pessoal e a vida profissional. Nunca elas não estejam interligadas, mas eu posso construir metas de um lado e metas do outro. Mas eu vou pegar uma meta central. Por exemplo, meta central do Leandro para 2026. Escalar o meu negócio. O que é a meta principal? Escalar o meu negócio. Eu quero conseguir chegar mais longe, dar mais amplificação para o que eu faço em termos de número, né, de clientes. Então eu coloco como uma meta central, essa minha meta central, é ela que vai nortear o que eu vou fazer. E para ela eu vou dar 2 ou 3 metas de suporte, que é o quê? Se eu quero amplificar o meu negócio, eu quero amplificar em 2 áreas. Eu vou colocar aqui, eu quero aumentar o faturamento, eu quero aumentar o número de clientes e eu quero aumentar o número de pessoas que veem o meu negócio. Então eu coloquei ali uma meta principal e 3 metas de suporte. Ou seja, não é um monte de meta, é uma meta principal. A minha meta desse ano foi organização. E eu chego agora no final do ano mais organizado. Eu bati todas as metas? Claro que não. Né? Algumas eu descobri o que eu precisava fazer
eu entendi que aquilo que eu estava fazendo não funcionava. E se você não sabe como bem avaliar o teu ano ainda, olha o de 30 em 30 de ontem, ele está aqui, ele está tanto no meu canal no YouTube como aqui no meu feed. E eu falei como analisar o ano de 2025 antes de dar o passo para projetar 2026. Esses dois episódios, o de ontem e o de hoje, eles estão meio que interligados. Então, por minha sugestão, para começar a construir metas, poucas metas, uma meta principal com 2 ou 3 metas de suporte para poder avançar. Quem tenta mudar tudo ao mesmo tempo, não muda nada. Pega o teu foco principal que tu quer mudar, analisou 2025, percebeu o que estava faltando lá, o que faltou fazer, coloca isso como uma meta de central para esse teu ano e cria pequenas metas ao redor. Então aí tu tenta mudar aquilo e aquele vai ser o teu foco do ano. Não que tu não tenha outras metas que tu vai colocar ao redor, mas essa vai ser a tua meta central, ela que vai te dar o suporte para te evoluir para 2026. E como construir as metas usando um modelo clássico que é o modelo SMART. Eu tenho que construir metas a partir do modelo SMART, porque é o jeito mais fácil de conseguir construir. Vou explicar para vocês agora como é que se usa o modelo SMART, tá? Vou explicar esse método porque ele é simples e quando ele é aplicado na realidade do salão, ele funciona muito bem para qualquer meta que eu vou fazer. Então vamos lá, vou explicar para vocês agora como é que funciona o modelo de meta SMART. Tu vai pegar a tua meta, tu vai colocar ela ali, vai escrever no papel e depois tu vai passar ela pelo modelo SMART. Modelo SMART, essa sigla, o SMART, ela significa 5 características que a meta tem que ter. E eu vou explicar agora para vocês. Em primeiro lugar, a sigla SMART ela é em inglês, então o S vem de específica. O que é ser uma meta específica? Olha como uma meta não é SMART. Eu quero ganhar mais dinheiro. Isso não é uma meta SMART, isso é um desejo, né? Eu tenho um desejo de ganhar mais dinheiro. O que seria uma meta SMART? Eu quero aumentar meu faturamento mensal em 20%. Isso é uma meta SMART, porque eu estou sendo específico. Eu digo exatamente a quanto que eu quero ganhar a mais do que eu ganhei no ano passado. E nessa hora, o que eu faço com os meus clientes? Tá? Os meus clientes de mentoria, seja individual ou do negócio, né? Seja um dono de salão ou um cabeleireiro que quer expandir sua carreira, quando ele me contrata, a primeira coisa que eu faço é definir a meta de crescimento. E meta de crescimento ela é específica. Então eu pego hoje o meu cliente, né, agora, os meus clientes que estão renovando para 2026, eu pego tudo que eles fizeram no ano passado, ou seja, neste ano, 2025, eu pego de janeiro a dezembro e eu vou lá e coloco qual é o percentual que eles querem crescer. E eu faço isso mês a mês, eu não faço ano. Então eu pego, por exemplo, janeiro, eu comparo com janeiro do ano passado, eu coloco o crescimento em cima e a gente projeta quanto que tem que faturar em janeiro. Então o que é isso? É uma meta específica, eu boto 20% de crescimento em janeiro. Janeiro do ano passado eu faturei 30 mil, e janeiro desse ano eu quero crescer 20%, então eu tenho que faturar 36. Eu vou lá e estruturo com eles como fazer o crescimento para chegar nos 36 mil que eles querem, ou seja, o crescimento de 20%. Mas lembrando que a meta ela tem que ser específica. Quanto eu quero crescer? Eu só não quero só ganhar mais, eu quero ganhar quanto? Tem que ser específico. O que exatamente o que eu quero? Isso deixa específica a meta, tá? Segundo ponto da meta, ela tem que ser mensurável, é a letra M do SMART. Ela tem que ser mensurável, ou seja, eu tenho que poder medir isso. Como é que eu vou medir se deu certo no final? Então, eu quero melhorar meu atendimento. Isso não tem como medir, né? É uma coisa que fica subjetiva. Nessa hora eu tenho que pensar, quero aumentar meu ticket médio de X para Y. Isso eu posso medir. Então eu quero, por exemplo, por que isso está vinculado ao atendimento? Quando eu atendo melhor, eu tenho possibilidade de aumentar ticket médio. E aí eu tenho que colocar um indexador ali, alguma coisa que eu vou medir. Então eu coloquei lá, na hora de construir a minha meta, eu vou colocar aqui, ao invés de eu quero melhorar o meu atendimento, eu quero aumentar meu ticket médio de R$300 para R$400. Eu coloquei um número e eu vou em busca daquele número. E aí eu vou criar as ações. Então, o meu crescimento ele é mensurável. Eu sei como é que eu vou medir aquilo. Tem que saber como medir. Senão, eu não tenho como ter certeza se está dando certo ou se não está. O terceiro ponto tem que ser atingível.
Meta desafia, mas ela não pode sabotar. Eu não posso colocar uma meta absurda para 2026, senão eu vou entristecer no primeiro mês. Então, assim, eu quero dobrar meu faturamento sem mudar nada no salão. Não tem como, não vou chegar. E eu vou me frustrar com tudo isso. Então, eu tenho que ser realista. O mercado da beleza cresce quanto? Já parou para pensar? Hoje você consegue achar esse dado muito fácil. Mas o mercado da beleza, uma empresa saudável, ela cresce em média 10%. Se as empresas que são consolidadas no mercado, elas buscam crescimento entre 8% e 10%, coloca esse crescimento para ti, que é um crescimento sustentável. Então eu quero crescer 10%. Isso é atingível. Ah, mas eu consegui crescer 20%. Que bom, mas coloca o crescimento que seja atingível, senão tu vai te frustrar, porque essa meta ela tem que ser possível dentro da tua realidade. Não adianta construir uma meta irreal, porque tu vai te frustrar. Primeiro mês não bate, depois tu abandona, e aí tu vai te frustrar com ela. Então, a meta tem que ser atingível. Primeiro lugar, ela tem que ser específica. Segundo lugar, ela tem que ser mensurável, tem que poder medir essa meta. Terceiro lugar, ela tem que ser atingível. Vamos para o R. O quarto é relevante. Meta precisa fazer sentido para você. Para os meus clientes, quando eu vou construir uma meta, a meta é deles, não é minha. Eu tenho as minhas metas. Eu não vou botar meta para os meus clientes, metas que não fazem sentido dentro da lógica deles. Tem que fazer sentido dentro da lógica de vocês. Cada um de vocês tem o porquê que aquela meta é relevante. Meta que não conecta com os teus valores não serve para nada. Só porque o vizinho faz, porque o outro é bonito, eu quero ter milhões de seguidores. Faz sentido para ti isso? Se não faz sentido, que diferença faz? Eu, por exemplo, eu não quero ter muitos seguidores, eu quero ter seguidores que me comprem. Eu sou totalmente mercenário. Para mim, o negócio, ele é para gerar dinheiro, não é para gerar aplauso. Eu não quero aplauso, eu cansei de aplauso. Na fase que eu não estou preocupado se as pessoas vão ficar aplaudindo o que eu faço. Eu estou preocupado hoje em ganhar dinheiro. Eu quero converter, eu quero trazer mais qualidade para as pessoas que me seguem, para que elas possam virar minhas clientes e que automaticamente eu consiga fazer com que elas melhorem. É isso que eu quero. Se um cliente meu vai falar para outro, que bom. Mas o que eu quero hoje é que os meus clientes cheguem no final e digam assim, valeu a pena porque eu sinto que eu cresci, eu evoluí, eu melhorei, eu descobri coisas sobre mim. Essa é a ideia no final das contas. Então a meta ela tem que se conectar com os teus valores. Para de olhar para a meta dos outros, a meta tem que ser tua. Meta alinhada com o momento de vida e carreira. Né? Tenho hoje pessoas que eu me orgulho de algumas pessoas que estão na minha base de clientes hoje, que eles escolhem às vezes fazer movimentos que são importantes para eles, como por exemplo, fazer academia todo dia, ter uma vida de mais qualidade, dar um pouco mais de atenção para os filhos. Cara, isso tá tudo certo, isso faz sentido para as pessoas, então tem que estar lá, não pode abrir mão. Eu coloco isso hoje como uma prioridade, sabe? Eu coloco hoje, por quê? Porque eu quero viver bem, eu não quero viver desequilibrado fora do que é valor para mim. Então vamos lá. Primeiro lugar, botou meta no papel, lembra, o R é de relevante. Por que essa meta é importante de verdade? E tá chegando o final do ano, vai tirar uns dias de férias, pega um livro para ler, um livro que eu gosto muito, do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Entende por que essa meta é importante para ti. Se ela não tiver um porquê muito forte, tu não vai fazer a meta. Tem que ter um porquê forte, senão tu não vai para frente. E a última letra aqui da Smart é o temporal. É o T, né? Que é o temporal. Sem prazo vira só intenção. Eu quero tal coisa. Quero quando? Quando é que tu vai chegar nesse resultado? Algum dia, desculpa, aí não é meta. Aí é sonho, é devaneio, né? E aí não serve. Até quando? É até março? É até junho? É até dezembro? Meta Smart tem que ter tempo, tem que ter data. Quando que a gente vai fazer isso? Se não tiver tempo, aí é só uma vontade solta, algo que está perdido ali, que não faz muito sentido. Meta sem prazo é só esperança bem intencionada. E provavelmente ela vai virar frustração. Porque se tu não tem uma data para fazer, tu não te cobra, vai dar. Ali na frente vai dar. Então, de novo, meta Smart, né? Toda meta que você colocar no papel, ela tem que ser smart, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ser relevante e ela tem que ser temporal.
De novo, ontem o de 30 em 30 de ontem foi para analisar 2025. Como é que eu construo meta? Olhando para trás, vendo o que eu construí, pensando o que eu quero para o futuro. Eu pego a minha base, somo tudo que eu aprendi nessa jornada chamada 2025 e aí eu sento para escrever meu 2026 em cima desse alicerce, desses pilares que eu construí. Como é que eu vou fazer isso? Vou anotar as minhas metas e depois eu vou passar ela dentro do modelo SMART. Se ela não estiver ali dentro, não estiver bem organizada dentro do modelo SMART, eu vou começar errado 2026. E meta sem plano não anda, né? Depois da meta vem o plano. Ah, beleza, fazer meta é fácil. Todo mundo adora fazer uma meta, botar meta. Ah, porque a minha meta para esse ano, meta não sei o que, não sei o que lá. Beleza, mas meta precisa de plano de ação. Depois que eu coloco a meta, eu venho com o plano de ação. E aí agora, tenho que responder como é que a gente entra com o plano de ação. Meta sem plano de ação é só desejo. E tu vai te frustrar se não tiver um plano de ação. Em primeiro lugar, é fazer uma série de perguntas na hora de construir o teu plano de ação. Para chegar nessa meta que tu construiu aí, na meta que tu escreveu, o que tu precisa aprender? Começa por aí. O que falta? O que eu tenho que aprender para chegar nesse resultado de meta que eu quero construir? Segundo ponto, o que eu preciso mudar na minha rotina? Porque se eu boto uma meta, eu quero construir alguma coisa, mas a minha rotina não permite isso, eu não vou chegar. Não tem como. Eu sei que eu tenho que entregar, eu preciso construir uma rotina. O que precisa mudar na tua rotina para você chegar na meta que você definiu? Terceiro, que hábitos precisam ser ajustados? Olhe para os seus hábitos diários e pense nele da seguinte forma. O que eu faço que eu tenho que manter? O que eu faço que eu tenho que eliminar? E o que eu faço que eu tenho que ajustar? Então tem hábitos, né, que eu posso manter, tem hábitos que eu tenho que eliminar e tem hábitos que eu tenho que ajustar. Que hábitos precisam ser ajustados aí? Que decisões eu estou evitando? A gente adora procrastinar uma decisão, né? E detalhe, quando tu decide não decidir, tu já decidiu. Parece brincadeira, mas é. Cada escolha é uma renúncia. Cada não escolha é uma escolha. Eu escolhi não escolher. Olha que complexo. Mas a gente começa a afastar as decisões que a gente tem que tomar. Ontem uma cliente me falou, eu fiquei bem contente de ouvir ela falar isso, eu achei uma maturidade incrível. Ela disse que uma das escolhas dela para o ano foi se afastar de pessoas que não contribuíam com nada. Eu disse, tá, mas como é que tu fez? Quais pessoas? Ela disse, tem pessoa da minha família, tem amigos e tal. Eu disse, então tu cortou relações? Ela disse, não cortei relações. Eu só afastei o meu pensamento de crescimento dessas pessoas. Eu até tenho relações com elas, mas eu não escuto mais elas em termos de crescimento, porque elas não me agregam nada. Olha que maturidade. E ela continua amiga dos amigos, continua com a família, continua com tudo bem. Mas ela tomou a decisão de dizer, esta pessoa ela não agrega mais. E eu faço isso. Tem pessoas que elas não agregam na minha vida. E aí o que eu faço? Elas existem, elas circulam ali e tal. Mas elas não têm nenhum tipo de poder de decisão dentro da minha esfera de decisão. São pessoas que eu não vou, elas não vão contribuir nas minhas decisões. Que decisões você está evitando? E por que está evitando tomar essa decisão? Essa decisão tão dura? Que às vezes a gente vai procrastinando porque a gente sabe que a decisão vai ser difícil. E vocês que estão aí na live, vocês mulheres, vocês são muito melhores do que os homens na hora de tomar decisão. Homem procrastina muito mais. Mulher, quando ela toma decisão, ela tem certeza do que ela está fazendo. Não significa que ela vai acertar mais ou errar mais, né? Homens e mulheres erram em decisões e tal, mas a mulher é mais decidida. Ela demora às vezes até mais, só que quando ela toma a decisão está tomada. Então, quais são as decisões que vocês têm que tomar aí? O que está faltando? E outra coisa importante nessa hora é quem pode... Vamos ver, voltou. Deu um corte aqui por causa da qualidade do sinal. Mas olha só, olha que legal que eu quero compartilhar com vocês. Uma cliente, ela renovou ontem comigo para 2026, né? Alguns clientes eles já estão renovando para continuar. E ela disse, primeiro ano, esse primeiro semestre contigo aqui, eu entendi bastante coisa. Agora no segundo, eu sei o que eu tenho que fazer. Sabe o que ela me falou? Eu não vou conseguir fazer sozinha. Porque eu sei que vai chegar ali no segundo mês eu vou parar. Eu preciso de alguém para me impulsionar, para me ajudar. Então eu quero renovar contigo porque tu vai me ajudar a fazer, porque agora a gente sabe o que tem que ser feito. Então olha que clareza, ela buscou ajuda, né? No caso ela buscou comigo,
E a gente sabe o que tem que ser feito. Então, quem pode te ajudar nesse processo para 2026? Meta não falha. O plano ausente é que falha. Não é a meta que te faz falhar. O que te faz falhar é a falta do plano. A meta, às vezes, ela pode ser linda e maravilhosa, mas o plano, se o plano não está bem feito, tu vai falhar. E como acompanhar sem se sabotar? Sabia que o maior problema na hora de executar uma meta são os nossos sabotadores internos, são as nossas crenças limitantes, os nossos bloqueios, né? E a gente acaba travando na hora de fazer e a gente é a autossabotagem, a gente acaba se sabotando no processo e não conseguindo evoluir. Então vamos lá, como acompanhar sem se sabotar? Primeiro lugar, meta anual tem revisão semanal. Eu pego a meta, eu divido ela em semestre, eu divido ela em trimestre, eu divido ela em mensal, eu divido ela em semanal e às vezes até diária. Quando é meta de faturamento, eu quebro ela em diária para saber quanto que eu tenho que faturar por dia, porque tem que ter revisão semanal. A meta pode até ser anual, mas eu tenho que revisar toda semana se eu estou indo no caminho certo. Depois, outra coisa importante é ajustes pequenos. Porque eu desenho uma meta para o ano que vem, mas às vezes acontecem mudanças nesse caminho, mudança na trajetória. Às vezes eu tenho que fazer uma mudança dentro do salão, uma mudança de estudo, uma mudança de lugar, às vezes até uma mudança de casa. Acontecem coisas e eu tenho que ser rápido para fazer os pequenos ajustes necessários para continuar no meu curso, para continuar seguindo no sentido que a minha meta vai para o sucesso. Terceiro ponto, sem drama. Às vezes as coisas vão dar certo, às vezes as coisas não vão dar. Eu até não gosto do conceito de certo e errado. Eu gosto do conceito de performou bem ou não performou bem. O importante, o que é certo e o que é errado, na verdade. Errado é não fazer a escolha de forma consciente. Quando eu defino fazer uma meta e eu vou por um caminho, eu faço a escolha de forma consciente. Quando eu faço a escolha de forma consciente, pode ser que eu tenha resultado ou não tenha resultado. O que é errado? Errado é fazer as coisas sem ter um plano consciente sobre elas. Isso é errado. Mas depois que eu faço as minhas escolhas, eu entro no meu direcionamento, automaticamente pode dar certo e pode não dar. Pode performar bem ou pode não performar. Mas sem drama nessa hora. Não funcionou? Ajusta, altera, modela, entende por que não funcionou, ajusta a rota, né? Ajusta ali a vela, pega outro vento e vai, segue, mas sem drama. Tem gente que gosta de reclamar, não gosta de resolver. Pessoal, quem é bom, quem performa bem, não fica preso no drama, não fica reclamando, não fica se vitimizando. É protagonista. Aliás, eu tenho um episódio do De 30 em 30 que é muito legal, que é sobre ser vítima e ser protagonista. Procura aqui ou no meu canal no YouTube, se inscreve lá no meu canal no YouTube. Tá lá. Ou tu é vítima ou tu é protagonista. Quem é protagonista não tem tempo para ficar com drama. Vai lá e resolve. Bom dia, Jaque. Bem-vinda. Fazia tempo que eu não te via na live aí. É um bom sinal que tá trabalhando bastante. Mas eu sei que a Jaque tá sempre acompanhando aí também. Sem drama, tá? E sem perfeccionismo. A gente fica preso às vezes em perfeccionismo, achando que tem que ser tudo perfeito. Cara, meu lema é faz, depois melhora. Se tu não começar a fazer, não vai ficar bom nunca. Sabe? Hoje é o 39º episódio do De 30 em 30. Os primeiros foi bem difícil, às vezes não sabia nem o que falar, às vezes não sabia que hora fazer, às vezes não estava com vontade. Hoje já é orgânico. Eu sento aqui, saio falando e tá tudo certo. Por quê? 39 episódios eu fui melhorando. Se vocês pegarem os primeiros, não vai estar tão bom. E agora também pode melhorar, entendeu? Sem perfeccionismo. Faz, depois melhora. E sem desistir no primeiro erro. A única certeza é que nós vamos errar. Tá tudo certo. Tem um outro livro que eu gosto muito, que é do Nassim Taleb, que é o Antifrágil. O Antifrágil tem um conceito central que é muito bacana. Erros sempre novos. Por quê? Porque quem evolui, quem melhora, melhora porque erra, porque testa. E quem está fazendo, vai errando. E aí o que tu não pode fazer? Persistir no mesmo erro. Tu vai lá, erra, aprende, muda, acha outro erro para fazer, mas não desiste no primeiro erro. Meta é processo, não é linha reta. Para vocês chegarem no resultado das metas de vocês, depende mais do processo da constância do que do perfeccionismo. É constância, repetindo, é processo.
não é linha reta. Vocês não vão sair fazendo as coisas e ela vai ser linear. Elas têm que ir se construindo do jeito certo. Consistência vence empolgação, tá? Empolgação não rola. Vocês têm que vencer realmente pela consistência. É vencer por ser chato, não por ser legal. O chato vence o legal. Legal é às vezes. O chato continua. Não desiste. Tá bom? Boas metas organizam um ano, tá? E poucas metas bem feitas mudam completamente a tua direção. Não é muita meta. É pouca meta, bem organizada, bem direcionada. Não tente mudar tudo ao mesmo tempo. Escolha o que realmente importa. E de 30 em 30, meta por meta, você constrói um ano bem possível. Pessoal, esse foi o último de 30 em 30 dessa jornada chamada 2025. Hoje eu acabo os meus atendimentos, eu vou tirar um recesso de 2 semanas. E no início ali, na primeira semana de janeiro, lá, acho que é dia 5, que é o primeiro dia ali, eu já estou de volta aqui com o de 30 em 30. Estou sempre disponível, acompanha aí, eu vou ir colocando algumas coisas e talvez nesses dias aí eu abra alguma live e comece a conversar. Para 2026, eu quero colocar no de 30 em 30, eu vou abrir para que as pessoas que estiverem na live entrem e a gente converse sobre problemas reais de vocês no dia a dia. Então vai ter um formato aí que eu vou encaixar também. Então quem estiver pela live, eu vou chamar para entrar aqui e a gente vai conversar sobre os problemas reais de vocês no dia a dia e trocar uma ideia e seguir. Bom final de ano para vocês, trabalhem bastante, façam caixa e como eu falei no outro episódio, não gastem tudo porque a gente se ilude muito com a entrada de dinheiro agora. Mas sempre tem um pico, mas depois vem um vale. Então é importante a gente reservar. A gente não fica rico com o que a gente ganha, a gente fica rico com o que a gente não gasta. Tá bom? Bom final de ano para vocês e eu tô sempre por aqui. Quem quiser conversar é só me chamar. Um grande abraço e até o 2026.